Já estamos, já estamos. Olá, estamos ao vivo, mais uma sala de bate-papo. Eu vou compartilhar aqui na minha página, Milka, se você quiser compartilhar também, sinta-se à vontade. Vamos ver, aqui, compartilhando. Muito bem. Olá, estamos de volta à nossa sala de bate-papo. Hoje eu vou conversar com a professora Milka Kuusinen. Acho que a Milka está congelada. Milka, você me ouve? Oi, professora. Vamos esperar um pouquinho, acho que temos um problema de conexão. Vamos ver só um pouquinho. A professora Milka está congelada nesse momento. Sim, está um pouquinho frio na Finlândia, a gente tem 4 graus agora, com sensação negativa. Então, acho que é por isso que ela deu uma congeladinha. Mas só um pouquinho. Olá, Milka, me ouve? Eu ouço, é só um minuto. Tá bom. Só um minuto. Isto caiu tudo, uma maravilha. Acontece, problemas do ao vivo. Já cá estou? Já, só que a sua imagem está congelada. Então só um minuto. Isso, peraí que entrou. Está com 2 imagens suas, professora. Ah, agora sim. O microfone está no mudo. Só tirar do mudo o microfone. Vamos esperar um pouquinho, professora. Probleminhas técnicos. Uhum. Acho que agora a professora está conseguindo se conectar. Vamos ver. Professora, está por aí? Estou no backstage. Tá sem imagem no backstage. Colocou no backstage. Professora, já está. Eu estou. Adriana, não consigo ver a imagem. Está com som duplicado. Vamos ver. Eu estou. Apareceu aqui. A professora Helena. Oi, Helena, tudo bem? Está com som duplicado. Vamos ver agora aqui. A Helena hoje está no nosso backstage, está sendo a nossa host da live. Apareceu aqui. A professora Helena. Oi lá, gente. Tudo bem? Vamos ver agora aqui. A Helena hoje está no nosso... Ela saiu completamente. Puxa, será que caiu a conexão dela? Oi? Será que caiu a conexão da professora? Pode ser. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Isso acontece, gente, no online. Mas olha, vou comentar aqui umas novidades na PPF. Olha, professora Milka. Opa! Será que é desta? Agora vai. Maravilha. Obrigada, Helena. Nada, eu vou tentar sair agora. Vamos lá. Para a Helena. Pronto, tudo bem aí? Tudo certo, obrigada. Eu vou continuar meu bate-papo, então, com a professora Milka Kuusinen. Milka, ela é finlandesa
e ela se mudou para Portugal com a família quando ainda era muito pequena. Chegou em terras lusitanas sem saber falar uma palavra em português, mas com o tempo aprendeu um novo idioma. De volta à Finlândia, atualmente Milka vive em Lahti, que é uma cidade aqui quase no sul da Finlândia. Estuda filologia na Universidade de Helsinki e atua como professora de português como língua de herança em Lahti. Hoje, o nosso bate-papo é sobre empatia. Como aprender uma nova língua sendo criança. Da sala de aula como estudante à sala de aula como professora. Então, já sabe, né? Pegue seu cafezinho, que a nossa sala de bate-papo vai ser muito interessante. Olá, professora Milka, tudo bem? Olá, também tenho aqui o belo do café. Muito bom. Que linda a sua história, professora. Conta um pouquinho mais para a gente essa jornada. Ora, eu tinha 10 anos realmente quando fui para Portugal e fui passado um mês, talvez, sim, passado um mês da minha chegada, fui diretamente para a escola portuguesa e completamente em pânico no meu primeiro dia de aulas. Estava sentada no corredor da escola a pensar o que é que eu vou fazer. E veio assim uma multidão de crianças à minha volta falar assim, tiqui, 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 e eu Que não percebia idioma nada. é esse? É verdade, foi muito complicado. Mas, felizmente, eu tinha uma bela professora aí no quarto ano, lá em Portugal, que dava as tarefas ao resto da turma e se sentava comigo numa mesa à parte a ensinar-me o beabá mesmo, o português de palavra a palavra. Claro que os meus antigos colegas do quarto ano não ficaram muito felizes com isso, não é? Porque tinham um bocadinho menos do apoio da professora do que realmente mereciam, um bocadinho é aqui um favor, dizendo assim, mas correu tudo bem e passado cerca de meio ano já eu fui capaz de me juntar ao resto da turma e fazer as tarefas normais com eles durante as aulas na escola. Que bonito. E daí foi sempre a deslizar aí o caminho do português. Que lindo. Então, conta um pouquinho mais assim sobre a formação em Portugal e como você está investindo na sua formação aqui na Finlândia agora. Ora, em Portugal, na data correta, eu entrei na Faculdade de Letras da Universidade Clássica de Lisboa para o curso de Estudos Europeus. Portanto, tinha o sonho de seguir carreira diplomática, de fazer a diferença no mundo. E o curso de Estudos Europeus era, nessa altura, um curso novíssimo. Aliás, foi o primeiro ano de realização desse curso de Estudos Europeus. Ele era um curso de interação entre as várias faculdades da Universidade Clássica. Infelizmente, não consegui concluir o curso, atempadamente, não é? Em Portugal é um bocadinho diferente estudar do que é aqui na Finlândia. E acabei por trabalhar muitos anos numa outra faceta da diplomacia diária, que é a restauração. Portanto, trabalhei muitos anos em restaurantes. Vim para a Finlândia há 11 anos, há 8 anos. Há 8 anos, vai fazer 9 anos este ano, sim, há 8 anos, por causa da minha filha, para ela poder vir para a escola finlandesa. E depois, agora com o tempo, já ter passado algum tempo aqui na Finlândia, consegui ingressar na Universidade de Helsínquia, começar a fazer o curso de português, de filologia portuguesa. Estou a fazer sociologia como minor e por ser nativa de português e por estar a estudar na Universidade de Helsínquia, consegui então esse trabalho de professora de português como língua de herança em Helsínquia no ano letivo de 19 para 20. Engraçado, né, professora, que você comentou que queria fazer diplomacia porque queria mudar o mundo, só que você dá aula. E isso é mudar o mundo também. Então você mudou um pouquinho só, mas continua mudando o mundo, não se preocupe. Não me preocupo nada com isso, eu mudo sempre o mundo. Muito bonito. E conta pra gente. Oi, desculpa.
Sim, muda-se o mundo todos os dias um bocadinho. Sim, somos responsáveis. Conta pra Exatamente. gente a sua atuação no ensino do português aqui na Finlândia, por favor. Ora então, comecei então no ano letivo de 2019-2020 a dar aula de português como língua de herança na cidade de Helsínquia. A meio do período de outono pensei assim, nós aqui em Lahti não temos aulas de português como língua de herança, então pensei por e-mail contactar o coordenador de serviços aqui em Lahti, o qual ficou todo contente, não é? Claro, naturalmente, adicionar uma língua à lista de línguas que já aqui havia. E então, entretanto, comecei também a dar aulas aqui em Lahti. No final do ano letivo, de 19-20, já não fui colocada novamente em Helsínquia, continuei a manter o posto em Lahti e aqui em Lahti, então, entretanto, este ano surgiu também a oportunidade de dar aulas de apoio às minhas alunas brasileiras recém-chegadas. Portanto, também dou aulas de outras matérias, mas em português. Interessante. É sempre bom frisar que aqui na Finlândia eles têm no currículo escolar que os alunos que vêm de fora eles têm direito a ter aulas da língua materna, né? É por isso que a professora Milka ela dá aula e dá esse auxílio, porque por lei os alunos têm esse direito e isso é muito bom, né? Muito importante. Exato. E o maior desafio para iniciar o seu trabalho como português língua de herança, ou os maiores desafios? No início, eu não senti desafio algum. Eu sou pessoa de novidades, eu gosto de desafios, eu gosto de coisas novas, gosto de tentar um bocadinho os meus próprios limites e então fui dar aulas de português de língua e herança com esse positivismo, com essa atitude de yes we can, não é? A gente consegue. Essa é a atitude que eu levo normalmente sempre comigo. Mas realmente apresentam-se desafios, muitos desafios ao longo do ano. Acho que já todos os professores de português como língua de herança aqui já referiram a heterogeneidade dos grupos e a dificuldade que é conseguir material didático, por exemplo, temos que o criar nós próprios. Então, se juntamos ao facto de termos os grupos heterogéneos e não termos material didático e também não temos um plano curricular definido, então aí aparecem então os tais desafios. Por exemplo, no ano letivo passado, o meu tempo livre foi quase todo passado a fazer material para as aulas de português de língua e herança. Depois, claro, a meio do ano letivo também passámos a ter aulas online por causa da situação do Covid, não é? Portanto, aí então apresentou-se outro desafio. Mas são tudo coisas que a gente ultrapassa e eu prefiro é falar das coisas gratificantes. Sempre, né? E os pais, o que eles sentem disso? O que eles acham que agora em Lahti, que é considerada uma cidade pequena, tem aula de português como língua de herança? Ora, a ideia partiu do facto de eu própria ter a minha filha aqui a estudar, não é? E ela não ter essas aulas de herança e ela infelizmente perdeu a língua portuguesa. Em casa de Ferreira de Portugal. Portanto, para além da minha filha, tinha os filhos de um amigo meu numa mesma situação, nascidos aqui na Finlândia, pouco ou nada falavam português, então a ideia partiu disso. Tive logo boa aderência às aulas, o grupo inicialmente era pequeno, no ano passado ainda era bastante pequeno, mas este ano já consegui fazer 2 grupos. Tenho um grupo de alunos a quem eu ensino mesmo palavra por palavra, o português, que são aqueles que não falam português em casa, não é? Ou que não têm falado até agora. Agora já começam a falar. Alunos da professora Milka, prestem atenção. É verdade. E depois tenho um outro grupo de alunos que já são mais recém-chegados à Finlândia e então com quem fazemos aquele desenvolvimento de um bocadinho. Eu tento desenvolver com eles um bocadinho a relação afetiva à língua portuguesa, que é para lhes dar aquele gostinho, aquele bichinho da língua, para que não lhes aconteça como aconteceu à minha, para que não percam a língua.
Sim. Não. E... Claro, os pais recebem de boa forma as aulas de português e se bem que no início às vezes é preciso convencê-los um bocadinho, especialmente no caso dos pais que são recém-chegados à Finlândia, que consideram, claro, e com toda a razão, que neste momento o importante seria concentrarem-se a aprender o finlandês. Mas depois, por outro lado, 2 horas, o que é isso? Não é? 2 horas de português e para aprenderem a utilizar o português também com outras pessoas que não aquelas de lá de casa, não é? Porque nós temos diferentes níveis de língua no português e que convém mesmo os jovens saberem, mesmo vivendo na Finlândia. Sim, sim. Eles e agora vamos falar um pouquinho de pandemia, mas não sobre a pandemia, mas o ensino na pandemia. Quais os pontos positivos e negativos de ensinar uma língua nesse momento, com tantas restrições, e vai para o Zoom, vai presencial? Como é que tá? Lá em Helsínquia, no ano passado, foi engraçado, quando passámos às aulas online. Primeiro que tudo, eu não tinha material da escola, não é? Porque supostamente os ambientes do Teams, por exemplo, nessa altura ainda só estavam a funcionar em rede da escola, portanto, em rede da Pedanet, não é? Só estão, algumas particularidades do Microsoft só estavam a funcionar em redes fechadas. Quando começaram a funcionar, aí então foi necessário educar tanto os alunos como os pais para a utilização do ambiente do Teams. Depois vêm as críticas de porque é que usamos o Teams e não usamos o Zoom, ou o Google Classroom, ou isto, ou aquilo, ou aquilo outro. Ai, porque a professora tem agora acesso ao Teams, agora vamos utilizar o Teams. E depois de elaborar instruções aos pais de como aceder ao Teams, de como poderiam ver se os meninos fizeram os trabalhos de casa e essas coisas todas, então realmente não estava nem aí para mudar de plataforma aí a meio do ensino à distância. Acabamos por ter o ensino à distância até ao final do ano, no caso das línguas de herança, sim, exatamente, foi até ao final do ano, no caso das línguas de herança. E depois vieram as férias do verão e este ano tem sido, foram 2 aulas presenciais e o resto na net aqui em Lahti. Uhum. Bem, agora já nos habituámos a estar online. Desafios ainda continua a haver em os miúdos se lembrarem de que temos aula, às vezes lá de tem que interagir, ligar a câmera. Exato, problemas técnicos temos sempre. Como tivemos hoje. Exatamente. E com a particularidade ainda de alguns dos alunos serem muito novos e não estarem muito habilidosos na utilização do computador e do Teams, porque utilizar os joguinhos, eles sabem, e o YouTube, essas coisas, os aplicativos, eles sabem usar. Agora, o Teams, as ferramentas do Microsoft, naturalmente, ainda não sabem usar. Então, praticamente todas as aulas fazemos uma pequena revisão de como é que se entra na aula, o que é que se faz na aula, como é que se vê a tarefa de casa e por aí adiante. Coisas gratificantes da pandemia. Preciso de 30 segundos para poder ponderar agora. Tem todos os segundos que precisa. Não. Realmente, aspectos positivos. Bom, pensando que as crianças podem estar em casa a assistir às aulas de português como língua da herança, claro que a pandemia faz com que os alunos possam juntar-se à aula mesmo tendo alguma atividade antes ou depois, portanto estão perto de casa, conseguem fazer depois essas deslocações mais facilmente, portanto há menos faltas por causa de outras atividades ou por doença, outras coisas assim. Eu acho que a tecnologia também pode ser um aliado, porque ao mesmo tempo as crianças são muito curiosas, elas gostam, então a gente pode ter a tecnologia como um aliado também, né? Sim, se bem que eu tenho reparado que eles agora, neste momento, estão a gostar mais de fazer as tarefas de forma tradicional, portanto, escrever
e essa coisa de ditados, pelo menos aqueles que estão mesmo a aprender o português desde o início, estão a gostar de escrever à mão, de fazer aquelas repetições, do que mais propriamente fazer joguinhos didáticos online ou qualquer coisa assim. Portanto, acho que elas sentem falta, né? Talvez a quantidade de tecnologia que eles estão a receber neste momento está a fazer com que eles gostem mais das coisas mais tradicionais. Pode ser. Não sei. E então, o que você aprendeu com os seus alunos, né? Tecnologia, joguinhos, nessa pandemia, que você teve que se reinventar como professora, o que você pode dizer que aprendeu? Eu aprendo diariamente com os meus alunos, aprendo muita coisa com eles. Aprendo, por exemplo, a ter muito cuidado com a forma como falo, não é? Porque nós, em Portugal, utilizamos palavras que não podemos utilizar no discurso com as crianças do Brasil. Aprendo, por exemplo, a ter muito cuidado com aquilo que digo, trocar uma outra palavra por meninas, por exemplo, não é? E aprendo mesmo, e não só a trocar as palavras, aprendo mesmo a falar com crianças. Nunca foi o meu forte. Falar com crianças nunca foi o meu forte, porque nunca tive assim muito contacto com crianças. Hoje em dia tenho e vou aprendendo essa habilidade. E uma coisa que eu tenho gostado imenso de fazer vem também um bocadinho do meu passado como formadora profissional, mas o reconhecimento das capacidades únicas de cada um, não é? Porque há pessoas que têm aquele jeito para umas coisas e aqueles que têm aquele jeito para outras coisas. Então, esse reconhecimento, assim, já nessa fase de infância ou de adolescência, tem sido muito gratificante para mim. E assim, se eu puder dar um exemplo, por exemplo, eu tive um aluno ainda no ano passado, já adolescente, que era assim aquele adolescente mesmo típico. Ele chegava às aulas, sentava-se lá ao fundo, puxava o capuz do suéter, fosse assim lá para trás, punha os óculos de sol e ficava assim. Então eu chamava: "Ó fulano, então, essa tarefa de casa?" "Não fiz." "Ó fulano, então, e não queres participar? Dá aí a tua..." "Não." "Então não, ajuda aí o menino que está ao teu lado." "Não quero." "Não quero saber, não me interessa." E por aí adiante. Mesmo aquele adolescente típico. Até ao dia em que tivemos que mudar de sala, porque a nossa sala do costume estava em obras, e eu tive que lhes dar uma aula na biblioteca. O que quer dizer que tudo aquilo que eu tinha planeado para o projetor e de vermos um filme, essas coisas todas, tudo aquilo acabou por não se concretizar. Então eu estou na biblioteca com 8 alunos, com 8 computadores funcionais, e a pensar, o que é que eu vou fazer com esta gente? Decidi então que cada um deles pesquisasse no computador uma música em português que conhecesse e de que gostasse, que sacasse da internet a letra e que traduzisse para finlandês. Porque, assim, realmente estarmos a fazer o ensino de português como língua de herança, supostamente no plano curricular diz que também tem que apoiar os outros estudos das outras disciplinas, não é? Portanto, então, nesse caso, vamos lá apoiar então o finlandês. E a tradução é divertido e leva a música, leva a cultura, leva essas coisas todas. Bom, este meu adolescente foi buscar a música da Adriana Calcanhoto, aquela do avião sem asa, a fogueira sem brasa. Fez-me uma tradução linda, 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 com todas as particularidades, sem utilizar o Translate. Fazendo perguntas, assim, o que é o cachola? O professor, o que é o cachola? Não é? O professor, o que é o cachola? Super interessado na coisa. E fez uma tradução lindíssima. E a partir daí, sempre interessado naquilo que a gente fazia na aula. Olha que interessante. Não é? E isto realmente tive mesmo na altura de também mandar um e-mail aos pais a elogiá-lo. Ai, que o vosso filho é tão espetacular, ele é tão... tanto jeito para a tradução, e aconselhar os pais a irem buscar livros para ele à biblioteca, porque ele realmente vai ser um ótimo tradutor de português-finlandês eventualmente.
Ai, que história bonita, né? Também é destas coisas que a gente aprende todos os dias. Sim. No começo que a nossa live estava congelada, o Thiago comentou aqui, congelada? Venha para Portugal. Thiago, olha que a gente vai, hein? Exato. A Suzana Marques disse, muito diferente estudar lá e cá, muita gente dando parabéns. Teve uma pergunta aqui também, se você dá aula só para criança ou se dá aula para aluno, ou para adulto, quer dizer, se os alunos são só crianças ou adultos. São só crianças neste momento. Um dia destes, quando eu tiver a minha formação concluída e essas coisas, aí então vou dar também aulas para adultos. O Valdomiro da Rocha, parabéns pela discussão. E uma pergunta aqui interessante, o que você espera da associação, da APPF? Ora, uma boa pergunta. É uma pergunta bem interessante. Da APPF, eu juntei-me à associação logo no ano passado, foi logo das primeiras. Ai, que maravilha juntar-me à associação. Já é nossa associada. Enfim, já. Acho uma associação excelente, temos o contacto com os outros profissionais, aquela base de dados com os materiais, que ainda vamos continuar a desenvolver mais um bocadinho, de certeza. Essa base de dados é ótima, maravilhosa, tem muito material e há de ter mais, eu prometo. Eu espero que a Associação de Professores de Português da Finlândia continue a fazer o ótimo trabalho que está a desenvolver até agora, que continue a pôr profissionais em contacto uns com os outros. Estamos todos assim a cerca de 7 pessoas de toda a gente do mundo, não é? Pelo menos de acordo com certas teorias, e que se calhar eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de ver o português a ser ensinado no ensino secundário aqui na Finlândia. Acho que seria uma língua importantíssima de se aprender no secundário. E se já temos o mandarim como primeira língua de escolha aqui na Finlândia, por que não termos então o português no ensino secundário? Eu acho que a Associação de Professores de Português da Finlândia é uma associação que pode ajudar a impulsionar então o português para o ensino secundário como uma opção. Sim, com certeza. A Sofia Palma, experiência gratificante. Que sorte esses jovens têm. Não só uma excelente profissional, como uma ótima embaixadora cultural. Força, Milka. Suzana Marques, eu gostava que meus filhos tivessem aula de português de Portugal. Suzana, escreve para a gente onde você mora. Para a gente poder saber, para poder ajudar também, né? E o povo está gostando aqui, viu? Olha, a sua live está bem interessante. Muito obrigada. Para finalizar, a sua mensagem final para os professores de português. Professores de português, sejam ativos no vosso trabalho, tal como estão a ser. Sejam positivos no vosso trabalho, tal como estão a ser. Lembrem-se que a língua é uma, embora tenhamos muitas formas de falar, a língua é uma, portanto, todas aquelas situações em que ficamos a ponderar, será que eu, como falante de português europeu, posso dar aulas aos meninos que falam português do Brasil? Esqueçam isso, os meninos não ligam a isso. Os meninos querem é falar português, querem se sentir bem com o português. Os adultos já é uma coisa diferente, não é? Os alunos grandes já é um assunto diferente. Mas enquanto professores de crianças, não liguem a se são falantes de português europeu ou português do Brasil. É a mesma língua. O importante é falar português. Exatamente. E se alguém estiver interessado em começar então a pensar em formas de impulsionar o ensino de português para o ensino secundário aqui na Finlândia, então vamos então fazer equipa e vamos começar a trabalhar nisso. Com certeza. A Suzana aqui comentou que mora em Espoo. Suzana, em Espoo tem sim a turma de português. Se não me engano, acho que é o professor Babel. O professor Babel. A gente até fez uma live com ele também. Dá uma olhadinha, entra no site de Espoo, que tem sim aulas de português em Espoo. Tiago Carvalho, mais interessante que a minha live. Muito interessante. E o Tiago perguntou aqui sobre os pais
Thiago, ficou meio, acho que meio assim essa pergunta, e os seus pais? Entendeu alguma coisa, Milka? Ou... Quem é que pergunta pelos pais? Thiago Carvalho, professor Thiago Carvalho. Tiago Carvalho pergunta como é que são os pais dos alunos? Ou Ele pergunta escreveu e os pais. Vamos falar um pouquinho, então, sobre os pais. Os meus pais, os pais dos alunos. Alunos. Oi, mãe. Oi, pai, aí no Brasil, tudo bem? Perdão. Tenho que ir um bocadinho, agora em altura de pandemia, o que vale é que estamos longe. Os pais dos alunos. Os pais dos alunos preocupam-se, eu gosto imenso, fico muito, muito gratificada com a forma como os pais falantes de finlandês ou de sueco aqui na Finlândia participam nas aulas de português como língua de herança. Vi muitas situações em que o grande impulsionador da aprendizagem de português dos seus filhos são aqueles pais que não falam o português como língua materna. E isso para mim, é extremamente gratificante. Muito gratificante mesmo, porque está aquela outra pessoa ali que até não tem essa conexão com a língua, que está dentro da importância que a língua de herança tem para as crianças e que está a fazer que está a impulsionar a criança a aprender. É extremamente gratificante. Tenho tido situações realmente em que o facto de termos grupos tão heterogéneos nas aulas de português como língua de herança, aí então temos alguns pais que consideram que os seus filhos ainda não estão no nível em que possam, por exemplo, aprender algumas questões gramaticais. Claro que eu compreendo isso, mas por vezes é desafiador fazermos um material que seja capaz de ser interessante tanto para os do 9º ano ou do 8º ano ou para os do 2º ano. Portanto, aí então aqui a pergunta dele, ele perguntou: os pais querem português de Portugal ou do Brasil? Também temos isso. Tenho muitos pais que me dizem que, que bom que finalmente temos uma professora de português de Portugal. E depois tenho ouvido de outros pais, através dos meus contactos brasileiros, de que, mas é que eles acham mas eles acham que você não é boa professora, não, porque você fala português da Europa, português de Portugal. Eu, mas aí então eu posso tentar fazer meu sotaque do Brasil e aí a gente pelo menos se ri muito. Muito bom, Milka, muito bom. Milka, professora Milka, muito obrigada por partilhar sua experiência com a gente, com esse bom humor nessa segunda-feira que está chuvosa aqui em Helsinki, mas com certeza você foi o nosso sol hoje, iluminou muito o nosso dia para o pessoal que está no Brasil e em Portugal também. Foi muito bom conversar contigo, muito obrigada. Muito obrigada. E obrigada a toda a gente que aí assistiu. E foi muito bom. A nossa live chegou ao fim. Não se esqueçam que as nossas entrevistas e os seminários, eles ficam disponíveis na nossa página da PPF, www.appfinlandia.com. Um beijo para todo mundo. Obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima.